pessoal! Estou aqui com mais um vídeo e neste vídeo de hoje o que eu tenho para vir compartilhar com vocês ainda é uma continuação destes últimos vídeos que eu tenho trazido aqui para compartilhar com vocês a respeito de oração e meditação na Palavra de Deus e leitura da Palavra de Deus. E às vezes vocês podem se perguntar por que a Delvia está trazendo esses vídeos tão repetitivos, estes temas parecidos, os assuntos quase que iguais. Por que eu estou trazendo esses vídeos? Porque, como eu falo com vocês, os meus vídeos aqui, eles são experiências minhas, eles são aquilo que eu tenho procurado a viver, aquilo que eu tenho procurado a colocar em prática em relação de relacionamento com o Senhor. Então não seria diferente eu viver uma coisa e trazer outra aqui. Então por isso que eu estou trazendo esses tipos de vídeos aqui na sequência, porque são experiências minhas e é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. O intuito desse canal é compartilhar aquilo que eu venho buscado, aquilo que eu tenho desejo no meu coração e tenho me esforçado para colocar em prática. E como eu tenho vivido dias mais corridos em relação ao trabalho e às vezes o físico fica um pouco mais cansado, a gente quer relaxar, quer descansar nos períodos vagos e eu tenho deixado um pouco a desejar em relação à leitura da palavra e oração. E eu tenho sentido incomodada com relação a isso. E aí eu venho buscando e estes últimos vídeos foram assuntos que têm me incomodado, são assuntos que têm gerado mesmo uma inquietação no meu coração em relação à prática da oração e da leitura da palavra, de dedicar mais tempo, de abrir mão às vezes de alguma outra coisa para colocar em prática oração e leitura da palavra. E eu vejo como é um prejuízo grande quando eu não faço isso. Como o meu dia às vezes desencarrilha. Como que às vezes acontecem coisas no meu dia que o Espírito Santo toca no meu coração e me fala: se você tivesse priorizado um tempo de comunhão, um tempo de relacionamento, você teria evitado tal situação. E é certo isso. Quando a gente começa um dia com a comunhão com o Senhor, com um tempo de qualidade com o Senhor, não tem como o nosso dia ser diferente. E o vídeo de hoje, dentro do assunto, são verdades bíblicas sobre ler a Bíblia. Então eu quero falar alguns tópicos e alguns versículos relacionados. O primeiro dele é que a Bíblia nos ajuda a vencer o pecado. Salmo 119, versículo 9, o salmista Davi disse: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Então, não só para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os velhos, para a gente manter uma conduta pura, a gente tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Porque o que tem na palavra, o que contém na Bíblia, se a gente procurar a viver de acordo, a gente vai ter uma conduta pura, a gente vai ter uma conduta cada dia mais refinada. E também, no versículo 11, ele disse: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, se a palavra do Senhor ela for guardada nos nossos corações, por mais que a gente não consiga evitar cometer o pecado, mas tendo a palavra no coração, o Espírito Santo vai nos confrontar e ele vai nos sinalizar que aquilo que estamos fazendo é errado, que aquilo que estamos fazendo é pecado, que afeta a santidade de Deus, faz com que o Espírito Santo fique incomodado com aquilo que estamos fazendo e a gente vai retratar e a gente vai consertar. Então, ler a Bíblia, ter a palavra de Deus guardada no nosso coração faz com que a gente consiga vencer o pecado. A Bíblia é alimento para o nosso espírito.
assim como a nossa carne, assim como o nosso físico, a matéria necessita ser alimentada, nosso espírito também precisa ser alimentado. Como eu disse para vocês, quando eu fracasso na leitura da palavra, quando eu fracasso em tempo de oração, eu fico enfraquecida. E quanto mais fraca eu fico, menos vontade eu tenho. Então é necessário alimentar o espírito. Em Mateus 4:4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa resposta de Jesus aqui foi contra Satanás, que estava tentando Jesus aquele tempo que ele ficou ali no deserto, em jejum e oração. Então, ele estava suscetível, como homem, a querer alimentar o físico, mas ele sabia, como Deus, que era necessário alimentar o espírito. E como ele veio dar exemplo para nós precisamos também alimentar o nosso espírito, que nem só de pão, nem só o físico alimentado o homem vive, mas precisa também alimentar o espírito com a palavra do Senhor. A Bíblia é prevenção para não errar. Em Salmos 119:35 diz: dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Então, através da palavra, nós podemos ser direcionados para o caminho da verdade, para o caminho que é o mandamento do Senhor, e a gente vai encontrar satisfação, a gente vai trilhar um caminho que está de acordo com a palavra de Deus e vamos estar satisfeitos. Quem é que não fica satisfeito em trilhar um caminho correto, em andar de acordo com a palavra de Deus? É impossível a gente não estar satisfeito em agradar a Deus. A Bíblia é direcionamento. Em Salmos 119:105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, a palavra do Senhor, ela é um direcionamento. Imagina a gente trilhando por uma estrada que a gente não conhece, que a nossa vida é algo desconhecido, o nosso futuro, o nosso daqui a 10 minutos é desconhecido. Mas quando a gente tem a palavra de Deus, a gente vai tendo uma luz, um direcionamento para percorrer este caminho. Então, quão precioso é a gente ter uma direção iluminada pela palavra de Deus. Não há nada mais precioso que isso. A palavra de Deus, a leitura da Bíblia é sabedoria e discernimento. Ela vai nos dar sabedoria para viver a vida e discernimento. Salmo 119:98-99 diz: os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Então, o salmista Davi, ele estava falando ali que ele era mais sábio até do que os mestres dele. Por quê? Porque ele meditava nos testemunhos do Senhor, ele meditava na palavra do Senhor, ele buscava discernimento e sabedoria na palavra do Senhor. Então, só recapitulando aqui, a leitura da Bíblia, ela nos proporciona condição de vencer o pecado. Ela nos proporciona alimento para o nosso espírito. Ela nos ajuda a superar tempos difíceis. Ela é prevenção para não errar. Ela é direcionamento. E ela é sabedoria e discernimento. Então a gente nunca perde em dedicar um tempo de leitura da palavra de Deus. Então, são estes textos aqui que eu tenho para compartilhar com vocês, este vídeo que eu tenho para trazer para vocês hoje, e eu espero que ele possa abençoar a vida de vocês e quero animar a vocês que talvez, assim como eu, passa por períodos, às vezes, que deixamos que o dia a dia, as tarefas, venham ocupar o nosso tempo e a gente abre mão
desse tempo de relacionar com o Senhor e de leitura da palavra. Então, quero animar a vocês, priorizem estudar a palavra de Deus, priorizem oração, porque a gente só tem a ganhar, a gente só tem a crescer espiritualmente e ter sabedoria para outras áreas da nossa vida também, ter discernimento para solucionar situações que às vezes a gente se encontra nelas no dia a dia, e a palavra de Deus ela é rica e ela nos dá sabedoria e discernimento. Então, se você ficou até o final deste vídeo, eu agradeço por você ter ficado até o final e peço para você não deixar de curtir este vídeo, de se inscrever neste canal se ainda não for inscrito e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.